Tivemos finalmente agora os lançamentos dos novos volumes dos mangás da Shonen Jump, como One Piece, como o Kagurabachi, Honohaku, entre outros destaques também. Estamos aí de olho nas vendas de alguns mangás da Magazine, como Gyashiakuta, entre outros destaques que eu vou comentar aqui durante esse vídeo aqui. E enfim, eu peço que você deixe aí o seu like, ajude o canal no crescimento, é muito importante. Os lançamentos da Shonen Jump, primeiramente falando dos mangás da Jump, temos aí alguns lançamentos, sendo o mangá menos vendido, o Jojo Senpai, que vendeu 3.970 nessa semana. Jojo Senpai já é um mangá cancelado. Aqui, se eu não me engano, é o volume final para fechar a obra de vez mesmo, né? Você já conhece aqui, acompanha o canal, sabe como é que foi a história, né? E o mangá foi cancelado. Temos o mangá Kyoshikun, volume 4, que vendeu 6.056 no seu total. Lembrando um destaque que eu preciso falar para vocês, as vendas da Shonen Jump foram um pouco abaixo, isso porque essas vendas aqui só são equivalentes a 3 dias de lançamento. Então, logicamente, não deu nem metade de uma semana, por isso então as vendas foram um pouco mais baixo que normalmente seria. Acredito que na próxima semana as coisas vão se normalizar, mas você notou que algumas vendas estão um pouco abaixo da média, exatamente por conta disso aí. Mas o que hoje vendeu 6 mil, algo realmente que foi abaixo, né? O mangá sempre estreia na base de 10 mil a 11 mil aproximadamente, não foi o caso dessa vez. Temos o mangá Negai no Astro, volume 6 com 6.111. O mangá também está no seu volume final, para quem não sabe também, foi cancelado também pelos mesmos motivos. O mangá acabou que não deu certo, né? O mangá no Exorcist, seu volume 10, vendeu 10.160 essa semana. Também, lógico, assim como todos os mangás da Jump, foi abaixo da média, então foi a mesma situação também. No Exorcist não vendeu o número da média que ele sempre estreia, né? Na base de 15, 16, 17 mil aproximadamente, né? Temos o volume 22 do mangá Witch Watch, que vendeu 17.978 na sua estreia, né? O mangá não chegou a 20 mil nessa semana ainda. E para o volume 21 de Delusive Samurai, ele vendeu 20.761. Lembrando, o mangá ele sempre fecha na média próximo a 50 mil. Eu não diria que tá por aí, acho que já deve ter reduzido um pouquinho, mas ele fica entre 50 e 40 aproximadamente. Vamos ver se vai chegar nisso, né? E temos o volume 21 também, né, de Honohaku. O mangá vendeu 48.604. Normalmente o mangá ele está um pouco a mais, né, acima de 50 mil. Mas enfim, pelo menos são vendas boas, né, muito acima do que os outros que estão aí atrás. Então o mangá provavelmente vai superar com facilidade ainda a marca de 100 mil exemplares. Se tudo der certo na próxima semana, caso o mangá ele consiga vender números bons também, eu diria que em torno de 30 mil aproximadamente, vamos colocar essa margem, ele vai chegar próximo a 80 mil. Então vai ser números muito bons, né? Torcer pelo sucesso ainda maior de Honohaku. O Kagurabachi, o volume 8, vendeu 52.315. Vendas boas, né? O último volume que lançou, ele teve uma pequena redução, nada tão significativo, nada tão impressionante. Mas vejamos se esse volume 8, as coisas serão diferentes. Ele vai conseguir, então, recuperar esses números que ele perdeu no volume anterior, ou ele vai se estagnar, ou, em pior dos casos, ele vai cair. O que eu acredito que mesmo se ele cair um pouquinho, não vai ser tão perigoso, não vai ser tão complicado. Kagurabachi ele já conseguiu ter números muito eficientes e uma estabilidade muito boa. Então eu acredito que o mangá no máximo ele pode se estagnar, o que sinceramente eu não acho que é algo ruim. Na situação que Kagurabachi já está, ele já está vendendo muito bem, já está com um fandom muito estabilizado, uma popularidade muito boa. Então se mangás como Sakamoto Days, mangás como Honohaku, que se estagnaram na base de 100 mil e permaneceram em publicação sem problemas, Kagurabachi não vai ter problemas mesmo, porque o mangá já está com 150 mil na média que ele está vendendo, né? Um pouquinho acima, mas mais ou menos por aí. O mangá se estagnar nessa margem não vai ser, ao meu ver, algo ruim, mas vamos ver se esse volume ele vai conseguir mostrar números melhores, porque caso isso aconteça é só um sinal de que o problema foi só o volume anterior mesmo, e as coisas vão voltar à normalidade no seu crescimento como estava tendo. O One Piece, volume 112, só para você ter uma ideia das vendas como é que estão meio estranhas essa semana, o mangá ele vendeu 557.960, então muito abaixo. O mangá que estreia atualmente, né, entre 900 mil, chega a 1 milhão, né, mas basicamente o mangá que tá sempre lá pelo 1 milhão. Ver um mangá aqui vendendo muito abaixo assim é algo que é estranho ver para One Piece, né? Mas é o caso que eu já falei antes, então não tem por que se preocupar. E partindo para os mangás da Magazine, a segunda semana de vendas, temos o Mayonaka Heart Turning com 2.400 nessa semana, totalizando 11.839. Teve uma pequena redução comparado ao volume anterior, né? Vejamos se ele vai conseguir manter uma média boa, pelo menos, né? Mesmo com essa pequena redução. O Boku no Hero, volume 6, vendeu 2.733, totalizando 12.018 aí no seu total. Não teve tanta diferença em comparação com o volume anterior, praticamente a mesma coisa. O Boku no Hero ele tá mantendo uma média aí, sem muita diferença. Pelo menos ele tá tendo esses números assim.
Vejamos se na próxima semana ele vai conseguir ao menos chegar à próxima 15 mil, né? Vejamos se isso vai acontecer. O Amagami-san, volume 20, vendeu 3.783, totalizando 19.517. A Amagami-san também não teve tanta mudança também. Mesma coisa, a situação, o mangá já está se encerrando. Você já conhece, quem acompanha as reviews de Tokyo na Magazine conhece e sabe a situação que está a Amagami-san, o final que está se aproximando aí da hora. Agora o volume 15 de Gashakuta vendeu 4.098, totalizando 3.978 aí no seu total. Lembrando, essas vendas aqui são de antes do anime estrear. Então não é que não tem nenhuma situação que faça, por exemplo, o anime tá influenciando e nada do tipo. Para falar a verdade, mesmo com o anime se aproximando, ainda assim tem alguma certa influência, né? Mas algumas coisas acontecem somente quando o anime estreia, né? Algum certo boost. Mas lembrando, algumas informações que eu tenho é que totalizando todos os volumes, né? Os 15 volumes, Gashakuta, desde que o anime estreou, né? Já lançou 2 episódios, já teve um crescimento de 20 mil exemplares. Não tô falando de um volume só. No caso, exemplo aqui, 20 mil, por exemplo, o Gashakuta vendendo 13 mil, com 21 mil a mais tem 33 mil, não é esse o caso. Essas vendas de 20 mil de aumento é distribuído entre os 15 volumes. Os 15 volumes tiveram um pequeno boost, totalizando o boost que teve em tudo, totalizou 20 mil. Então é basicamente isso. Então, em média, se for distribuir, os volumes só aumentaram em torno de 1.000 aproximadamente exemplares. Ainda está se iniciando, né? Está no capítulo 2 ainda. Então vejamos se as coisas vão mudar, vão melhorar. Porque se iniciou alguma coisa, esperar que as coisas só aumentem. Por enquanto o Gashakuta está um pouco escondido no boost. Não é o maior boost que está tendo, né? Vejamos se Gashakuta vai ter algum acréscimo a mais. O Kakou no Inazuka, volume 28, vendeu 5.882, totalizando 26.050 aí no seu total. Nada impressionante também, né? O mais vendido da Magazine foi o Bullock, com 47.049 na semana e totalizando 179.300 no seu total. Próxima semana vai superar com facilidade a marca de 200 mil e provavelmente fechar o mês mais uma vez na média de 250 mil, como sempre vem alcançado, né? Não exatamente nessa média, mas sempre fica um pouco abaixo, um pouco acima. Nada tão impressionante. Atualmente, esses são os números que Bullock alcança. Temos a Shonen Sunday, alguns lançamentos também, nessa segunda semana de vendas também. Temos o mangá Ryuto Ichigo, vendendo no seu volume 21, 1.175, totalizando 4.718. O mangá nunca teve vendas tão impressionantes, mas mesmo assim ele se mantém por um longo tempo. O Kaiten no Albus, volume 5, com 2.274, totalizando 9.191. Quase 10 mil, que vai alcançar com facilidade na próxima semana. O Monse Akira no Hatsukoi, volume 3, com 3.293, totalizando 12.801 no seu total. E temos o Mikado no Sanshimai, volume 14, com 3.590, totalizando atualmente com 12.256. É o outro que está com anime de exibição, mas é a mesma situação que eu falei com Gashakuta. Essas vendas aqui saíram antes do anime estrear, então não tem nenhuma influência com respeito a isso. Mas é a mesma situação de Gashakuta, ele não teve boosts de vendas, pelo menos não que eu saiba. Se teve, foi algo muito mínimo, nada tão influente que possa ter feito alguma diferença. Então, por enquanto, o Mikado no Sanshimai continua meio escondido aí. Vamos ver se as coisas vão melhorar no futuro. O Tonikaku Kawaii vendeu 3.678, totalizando 17.229. E o Gamitsumiki Tokinichi Joe, volume 6, com 4.618, totalizando 15.268. Próxima semana, acredito que o mangá pode chegar a uns 17 mil. E quem sabe ainda sonhar com o mangá chegando a 20 mil nas próximas semanas, né? Mas de qualquer forma, o Gamitsumiki tá vendendo bem, né? Tá tendo um crescimento muito bom. A cada volume as vendas vêm aumentando aos poucos e isso é muito bom. Vejamos seu volume 7 quando sair. Vejamos o mangá superando com facilidade a marca de 20 mil. Eu acredito que sim, o mangá tem bastante potencial. Passando por alguns destaques da revista Jump Plus, né? Revista digital. Vamos falar sobre alguns lançamentos e alguns outros destaques também. Como Sachiroko, que vendeu no seu volume 5.383, e o Kosuo na Nisatiari, volume 7, com 1.436 no total. Temos o lançamento, né, da Jump Plus, o Tokoi Mansion, com o volume 1 vendendo 1.471, e o Gloss Fix, volume 5, com 1.886. Temos o Okairi Sorensei, volume 1, com 1.240. Essa aqui eu destacar porque
É um mangá que eu recomendo muito, eu gostei bastante do lançamento, dos capítulos, da história em geral, né? Fico triste porque o mangá ele não tá vendendo tanto, não teve uma estreia tão impressionante, mas pelo menos ele tá aqui, né? Espero que o mangá cresça aí a partir do tempo. O Centúria, volume 5, vendeu 2.218 na sua estreia, do volume 5, né? Além também de Chainsaw Man, o volume 21 vendeu 53.011 no seu total. Mas o mais vendido da Jump Plus foi o Dandadan, o volume 20 vendeu 60.596 aí nas suas vendas. Então o Dandadan pelo menos está tendo um ótimo destaque, um grande sucesso. E as vendas só demonstram esse sucesso aí, né? O crescimento que ele tá tendo. A segunda temporada tá aí atualmente em exibição. Então vejamos se isso vai crescer ainda mais. Temos aí só alguns destaques aí, avulsos, né? De alguns lançamentos. Como o mangá Boruto, o To Blue Vortex, o volume 5, vendeu 35.150 nas suas vendas. O volume 29 de The Gray Man vendeu 40.599. E o Medalist, o volume 13, venderam 17.844, né? Só essa semana, porque no total já tem 102.385. O mangá teve um crescimento gigantesco. Eu lembro de um mangá antes do anime, ele chegava aí a 30, 40 mil exemplares. Agora o mangá estourou de vez com mais de 100 mil. Então são números muito bons. E dali está fazendo um grande sucesso. Eu espero realmente uma segunda temporada para essa obra. Mas de qualquer forma, não só esses destaques aí, temos aqui muitos destaques interessantes. Alguns que eu me decepcionei um pouco, outros que já era esperado. Mas quero saber de você, o que você achou aí e espera também das vendas desses mangás futuramente. É isso de qualquer forma, né? Eu espero que você tenha gostado. E a gente então se vê no próximo vídeo.